quiser, pode começar. Oi. Quando quiser. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa 40. de amor. 40. Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Nesse dia chuvoso, né? Mas que já tem aqui dois companheiros, né, que estão aqui para estudar o Evangelho conosco, né? Porque a gente tem esse compromisso, né? E é muito importante para que a gente não deixe, né, de vir a casa, de acessar aí o conteúdo nas redes sociais, quem não puder vir por questões de trabalho, de horário, enfim. Mas está sempre se conectando, né, para que a gente não perca, porque um dia, não vou não porque está chovendo muito, no outro dia, não vou não porque está muito calor, não vou não porque eu estou com o pé doendo. Claro, tem casos e casos, não estou dizendo um caso extremo da pessoa se acidentar, não isso. Mas para a gente não se deixar desanimar pelas pequenas coisas, né? Então, nós estamos aqui, nós recomeçamos o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos estudando a introdução e vamos começar hoje o item 4. Para quem tem o Evangelho do CELD, né, edições CELD, é na página 40. Tá? Lê aí para a gente, Adilane, por favor, Sócrates. Item 4. Item 4. Sócrates e Platão, precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Supondo-se que Jesus conheceu a seita dos essênios, seria errado concluir-se que foi dela que ele tirou a sua doutrina, e que se tivesse vivido em outros meios, teria professado outros princípios. As grandes ideias nunca aparecem subitamente. Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursores que lhe preparam parcialmente o caminho. Depois, quando os tempos são chegados, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar e completar esses elementos esparsos e com eles formar uma base. Desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra, ao aparecer, espíritos inteiramente dispostos a aceitá-la. Assim ocorreu com a ideia cristã, que foi pressentida muitos séculos antes de Jesus, e dos essênios, e da qual Sócrates e Platão foram os principais precursores. Tá bom. Pode fazer a nossa prece, por favor? Pedimos a Jesus, pedimos a Deus, agradecendo esse amanhecer de trabalho, agradecemos este amanhecer junto aos nossos irmãos. Pedimos ajuda ao Espírito Luiz, conduz a esse estudo. Pedimos ao seu altivo dirigente espiritual dessa casa, a Dona Lourdinha. Pedimos entendimento do Evangelho de Jesus. Pedimos por todos, pelos encarnados, pelos desencarnados que nos assistem, pelos ouvintes. Pedimos ajuda, pedimos entendimento. Em nome de Jesus, mas acima de tudo, em nome de Deus, que iniciaremos o estudo do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus.
Então, como eu já falei, venho falando nas outras aulas, essa parte da introdução são alguns pontos importantes, né, que Kardec vai falando para que a gente possa entender melhor o conteúdo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós já estudamos na semana passada, nas semanas anteriores, os tipos dos povos, né, estudamos, a gente já sabe o que é, né, o fariseu, o saduceu, o escriba. São coisas importantes que é para a gente entender certas passagens do Cristo, né, ao longo do estudo do Evangelho. E também quando a gente for ler mesmo a Bíblia, né, que é importante também que a gente tenha esse conhecimento para que a gente possa estar aí entendendo melhor certos conceitos. E aqui Kardec vai falar sobre Sócrates e Platão, que eram dois filósofos que viveram antes de Cristo, né? Então, lembrando lá que quando Jesus veio, ele já tinha um pouco o terreno preparado, né, Dilane? Porque não podia passar até aí Moisés, né? Moisés foi 1526 anos antes de Cristo, quer dizer, então, muito antes de Cristo. Já Sócrates, né, e Platão, né, Sócrates, aqui a gente vai ver aqui lá embaixo, né, Sócrates dedicou-se ao estudo moral do homem, acusado de impiedade, foi preso e condenado a envenenar-se com cicuta, mas ele nasceu em 470 a.C., né, então morreu em 399 a.C., quer dizer, os 400 anos mais ou menos antes de Cristo, né? Platão, que foi discípulo de Sócrates, porque Sócrates, como Jesus, a gente vai ver até aqui, ele não escreveu nada. Tudo que ele pregava era através da fala, do ensino, né? Porque naquela época, como é que eram os estudos, né? Tinha aquele mestre que ia passando os ensinamentos lá para os discípulos, né? Para as pessoas que estavam estudando ali com ele, né? Que faziam parte ali daquela parte da sociedade. E ali eles já estavam trazendo a ideia do Deus único, puxando, né, para que não ficasse... Porque, por exemplo, até aquele Homero, né, que escreveu a Ilíada, que era uma história, não sei o quê, cultuando ainda vários deuses. E Platão não queria isso, nem Sócrates, porque é a ideia do Deus único. Aí a gente vai ver depois o resumo da doutrina ali mais na frente. Tudo isso foi importante para que quando Jesus viesse já ficasse um pouco mais fácil. Mesmo assim, ainda teve muita dificuldade, né? Porque os espíritos eram muito endurecidos ainda, né? Então, o que é importante aqui? Ó? As grandes ideias nunca aparecem subitamente, né? Aquelas que têm por base a verdade sempre apresentam precursor. O que é precursor? Uma pessoa que vem antes preparar o terreno, vamos dizer, que lhe preparam parcialmente. Por quê? Não prepara totalmente. Porque o que tiver que ser, né, complementado, né, como foi Jesus. Sócrates e Platão deram aquelas ideias, como eu estava falando. Mas Jesus, quando veio, trouxe a ideia do amor ao próximo, trouxe a ideia, né, que não iria distinção entre as classes e muitas outras coisas que a gente já conhece, né? Então, desta maneira, não chegando bruscamente, ela encontra ao aparecer espíritos e entendimentos dispostos a aceitar. Então, tudo vai num caminhar, né? Tudo vai num caminhar. Aos poucos as ideias vão sendo colocadas, os espíritos, né, vão dando aquelas comunicações, como na época lá do Chico, né, que tinha muito mais efeito, que tinha muito mais comunicação, porque era necessário isso. Hoje em dia nós temos sim as mensagens espirituais, né, mas que visam basicamente a aconselhar a direção da casa, os trabalhos, tem um objetivo útil. E não simplesmente, né, como em muitos outros lugares, para que a pessoa use aquilo ali como uma forma de adivinhação, né? Sim, é. Isso é muito perigoso, né, Adilane? Então, vamos lá. Então, continua aí, por favor. Sócrates, da mesma forma que o Cristo, nada escreveu, ou pelo menos não deixou nenhum escrito. Como Cristo teve a morte dos criminosos, vítima do fanatismo, por haver atacado as crenças existentes e posto a virtude real acima da hipocrisia e da aparência das formas, em uma palavra,
por haver combatido os preconceitos religiosos, como Jesus foi acusado pelos fariseus de romper o povo com os seus ensinamentos. Sócrates também foi acusado pelos fariseus do seu tempo, porque eles existiram em todas as épocas, de corromper a juventude ao proclamar o dogma da unidade de Deus, a imortalidade da alma e a vida futura. Tá bom, João. Então, olha lá, como eu falei, né? O Sócrates, ele não deixou nada escrito. Quem escreveu foi o Platão, que foi discípulo de Sócrates, né? Que aprendeu com Sócrates. Então, o que o Sócrates fez? Aí, como eu falei, trouxe essa ideia de que imortalidade da alma, da vida futura, da unidade de Deus. E aí, aqueles ensinos começaram a revolucionar. Na época que né, eles cultuavam vários deuses, eles tinham uma vida assim ligada muito à questão material. E aí, aquilo preocupou os fariseus, né, da época, que ainda não tinha essa denominação, mas as pessoas que detinham o poder. Esse cara aí, ele está subvertendo aí tudo que a gente já estabeleceu para dominar aí o povo, as pessoas. Então, ele está pensando diferente. Então, vamos lá. Né? E aí, o que eles fizeram? Eles acusaram Sócrates de corromper a juventude, né? Porque Sócrates era como se fosse uma figura de um professor, né? Ali. E aí condenaram ele à morte, que ele teria que ele próprio tomar o chá de cicuta. Cicuta era uma planta venenosa, né? E aí ele ficou preso um tempo, né? E a esposa dele, a Xantipa, uma certa vez falou com ele, porque eles tinham um certo conceito na sociedade, né, da época, que ela pediria, né, ela falaria com A, com B ou com C para poder livrar ele daquilo ali. Ele falou, não posso aceitar. Se eles me condenaram ali à morte, eu não posso aceitar que você use de subterfúgios, vamos dizer assim, né, desonestos, que seria como se fosse um QI, né, para passar por cima da lei. Né. E aí ele ficou assim, chateado, aí ela falando com ele, mas você vai morrer. Ele falou, não vou morrer, o que vai morrer é o corpo. Então ele já tinha ideia da imortalidade da alma, e realmente ele tomou lá o tal chá de cicuta e morreu. Né? Então, assim... Ele tinha que tomar com as mãos próprias? Isso. Coitado, então ele foi suicida sem querer. Na verdade, não foi porque, na verdade, é como se pegasse uma arma na cabeça, da tua cabeça agora, aí fala assim, toma isso aí. Aí, o que você faz? Você quer morrer, aí... Ou você morre a tiro ou toma o veneno. Entendeu? Quer dizer, na verdade, tudo isso, né, como se fosse a questão do martírio do Cristo. Porque tudo isso é para quê? Ele poderia ter se livrado, como eu falei, ele era uma pessoa muito influente. Mas ele não foi condenado? Foi. Então, ele quis mostrar que a morte não existe. Ele quis mostrar a continuidade da vida, a vida futura. Assim como o Jesus. Né? Vocês não acham que Jesus tinha poder para derrubar todo mundo? Tinha, o magnetismo de Jesus, só a vontade dele. Né? Mas ele preferiu deixar, né, certas coisas acontecerem, né? Até porque estava lá previsto nas Escrituras, né, no Antigo Testamento, nos profetas, e ver até onde as pessoas iam, vamos dizer assim, né? E foi a mesma coisa do Sócrates, e foi o que ele falou. Então, o que aconteceu? Até os próprios discípulos, vocês sabem que lá depois que Jesus foi preso e tal, Pedro negou 3 vezes, todos se afastaram, menos João, né? E as mulheres, Maria Madalena e a outra Maria, que a Maria que era mãe de Jesus, e a outra Maria que também andava ali com eles. Mas... o que aconteceu? Porque eles chegaram a duvidar, mas depois que Jesus, né, desencarnou ali na cruz, né, vamos dizer assim, aquele martírio, e retornou 3 dias depois, né, está na Bíblia que a ressurreição dele aconteceu 3 dias depois, a gente sabe que não é isso, mas isso é um outro assunto, mas reapareceu, né, em espírito, é que eles foram realmente acreditar.
tudo que Jesus falava então sobre a vida futura, de que a morte não existe, aí eles se revestiram de uma coragem que não tinha mais para ninguém. Depois daquele fato da aparição de Jesus a Maria Madalena, e depois ficou lá 40 dias convivendo com os discípulos, né? E ali os discípulos tomaram aquela ideia, né? Pedro lá na casa do caminho, Tiago, todos eles ali conjunto, continuando o trabalho do Cristo, sem medo, né? Então essa ideia de que não, está chovendo, não, já viu que tem uma nova doença aí, eu vou morrer. Morte não existe, em primeiro lugar. Em segundo lugar, a gente sabe que hoje em dia as redes sociais, a mídia está muito vendida, né? Então a gente tem muito aí que prestar atenção, porque quando está lá aqui na primeira página lá do Evangelho, a fé raciocinada é aquela que pode enfrentar face a face a razão, não é a ciência. Porque a ciência, hoje em dia, ela está atrelada à questão política. Então, os donos de laboratórios pagam, às vezes, para o cientista ou para o médico dizer aquilo que eles querem. Aí passam-se alguns anos, alguns meses, vai se descobrir depois que não era nada daquilo. Então, o que é a razão? É a gente pensar, raciocinar se isso faz sentido. Então, a gente vive num estado em que foi colocado na nossa cabeça o medo. Então, você tem medo de vir para a casa espírita porque, não posso me contaminar. Se tiver que chegar a hora da gente, vai chegar. Pode ficar dentro de casa escondido que vai chegar. Então, a imortalidade da alma é um conceito muito importante para a gente saber que a gente não morre, que a morte não existe. A gente saber que se a gente está num propósito de fazer o bem, os guias ajudam, Jesus ajuda. Então a gente não pode ficar sentado esperando, né, que as coisas aconteçam. A gente tem que fazer a nossa parte para a nossa cura. Reza por mim, reza por mim. E eu fico fazendo o quê? Em casa sentado esperando? Cair do céu? Não, a gente tem que ir atrás, né? Então, o que é importante a gente saber essas coisas? São esses exemplos para nós, para a nossa vida. O que a gente está fazendo com o nosso conhecimento, né? A gente está levando aí a consolação para as pessoas, nós que somos espíritas, a gente está usando isso na nossa vida, ou a gente está o tempo todo, não vou fazer isso não porque eu vou morrer, não vou fazer isso aqui não. Aí fica dentro de casa, enlouquece, entra em depressão, né? E realmente, aí vai apressar o momento da morte, né? Quer falar alguma coisa, Dilane? Não. Então, querem perguntar alguma coisa, vocês? Assim como nós conhecemos a doutrina de Jesus somente pelos escritos de seus discípulos, conhecemos a de Sócrates pelos escritos de seu discípulo Platão. Cremos que será útil resumir aqui os pontos mais importantes da doutrina socrática, para demonstrar a sua concordância com os princípios do cristianismo. Aqueles que olharem este paralelo com uma profanação e considerarem que não podem haver semelhança entre a doutrina de um pagão e a de Cristo, responderemos que a doutrina de Sócrates não era pagã, porquanto ela possuía como objetivo combater o paganismo, que é a doutrina de Jesus, mais completa e mais depurada que a de Sócrates. Nada tem a perder com a comparação que a grandeza de missão divina do Cristo não poderia ser diminuída e que a história não pode ser sufocada.
o homem chega a um ponto em que a luz sai por si mesma debaixo do alqueire. E ele está pronto para olhá-la de frente. Tanto pior para aqueles que não ousarem abrir os olhos. É chegado o tempo de encarar as coisas amplamente do alto e não sob o ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e de castas. Por outro lado, estas citações provocarão que, se Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã, encontram-se igualmente na sua doutrina os princípios fundamentais do Espiritismo. Então, como a gente já falou, né, a doutrina de Jesus, a gente também só conhece pelos escritos dos seus discípulos, né, de Tiago, de Mateus, de Lucas, de João e de Marcos, que eram os evangelistas que escreveram sobre a vida de Jesus. E a gente sabe, como é que a gente sabe, tem a comprovação histórica? Porque foram achadas várias cópias em vários locais diferentes e comparadas, elas tinham as mesmas informações. Então, isso é o que dá veracidade para um documento histórico. Por isso que não pode se dizer que a Bíblia é invenção. Não é, porque foram feitos vários estudos de vários manuscritos achados em locais diferentes e que tinham ali essa comparação com o mesmo conteúdo. E aí, o que o Espiritismo faz, né? Que Kardec está fazendo aqui? Está trazendo esse paralelo, essa comparação com o que Sócrates e Platão já falaram. Por que isso? Para a gente ver que o que o Espiritismo coloca para a gente não é novidade, não é invenção de Kardec nem dos espíritos da época. Isso já era falado lá desde a época de Sócrates e Platão, né, na antiguidade. Então, é uma coisa muito antiga, é um conceito que já vem há muito tempo e que até hoje muitas pessoas negam e relutam, porque não querem sair da sua zona de conforto. De quê? Ah, não, morreu, acabou. Porque aí, quando você pensa morreu, acabou, você quer se eximir da responsabilidade, quer dizer, ah, não vou fazer isso não, ah, deixa para lá, né? Quando a gente sabe que tudo que a gente faz aqui, a gente vai ter uma consequência, pode ser nessa vida ou pode ser em outra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Então, a gente tem que tomar cuidado com as amizades que a gente faz, com as inimizades que a gente faz também. Não ficar com implicância gratuita com as pessoas, tentar desfazer aí as inimizades. Se eu tenho um inimigo, se eu tenho condição de me reconciliar, vamos conversar. Né? Se der, não dá de toda essa pessoa, ore por ela. Porque aí você vai estar se quitando com a lei de Deus. O que ela fez, o que ela faz, é problema dela com a lei de Deus. Ela vai resgatar com outra pessoa. Agora, se você ficar naquele ódio, pensando na pessoa, fulano me fez isso, que não sei o quê, fulano me fez aquilo, que não sei o quê, você fica preso à pessoa. Né? Então, o que ele está colocando aqui? Não tem nada a perder essa comparação, porque a história não pode ser sufocada. Então, durante muitos anos, nós vimos aí um movimento, né, da Igreja Católica e depois da própria Igreja Protestante, com a Reforma Protestante, de religiões que buscaram sufocar essa ideia da imortalidade da alma, da vida futura, para que a gente continuasse naquela prisão de pensamento, achando que fiz uma coisa ruim e vou para o inferno. E aí, para eu não ir para o inferno, eu posso pagar para o padre me absolver. Entendem? Então, para a gente ficar preso nisso aí. Quando a gente sabe que os nossos acertos, como eu falei, e os nossos erros vão ter as consequências boas ou ruins de acordo com o que a gente fizer. Não é de acordo com
quantidade de Pai Nosso, Ave Maria que eu vou rezar, não é de acordo com a quantidade de dinheiro que eu vou dar para a igreja, ou mesmo para o centro espírita, porque tem pessoas que saem da igreja católica, vêm para o espiritismo e continuam com os mesmos hábitos, né? Achando que se doar tanto para o centro, eu vou me limpar os meus, entre aspas, pecados, né? Os meus erros, e não é assim. Então vamos lá ler o resumo da doutrina de Sócrates e Platão? Resumo da doutrina de Sócrates e Platão. O homem é uma alma encarnada. Antes da sua encarnação, ela existia, unida aos tipos primordiais, às ideias da verdade, do bem e do belo. Encarnando, separou-se deles. Relembrando-se dos seus passados, ela fica mais ou menos atormentada pelo desejo de a ele voltar. Essa daí foi uma ideia do resumo de Sócrates e Platão. Agora, lê aí a explicação de Kardec. Toda vez que tiver com essa letrinha em itálico, o resumo, é a ideia de Sócrates e Platão. E na letra normal, é comentários de Kardec. Lê aí para a gente o que Kardec está explicando. Não se pode explicar mais claramente a diferença e a independência entre o princípio inteligente, ou seja, a alma, e o princípio material, isto é, o corpo. Além disso, é a doutrina da preexistência da alma, da vaga intuição que ela conserva de um outro mundo ao qual ela aspira, da sua sobrevivência ao corpo, da sua saída do mundo espiritual para encarnar e da sua volta a esse mesmo mundo após a morte. É, enfim, o germe da doutrina dos anjos decaídos. Então, o que você achou aí? Pode falar, não? Então, lá desde Sócrates, como eu falei, já tinha essa ideia de quê? De que o homem não é só aquele corpo. Ele tinha já essa noção de que o homem era mais do que aquilo. Por quê, gente? Porque, na verdade, isso tudo faz plano do projeto de Deus. Né? Vamos dizer assim, então tem o planeta Terra, aquela nebulosa que está lá no Caminho da Luz, do livro de Emmanuel, que é muito interessante, fala da formação do planeta Terra, como que começou tudo aquela questão, né, dos espíritos. Então os espíritos se reuniram ali para auxiliar Jesus, e aí depois eles foram ali vendo, conforme os homens foram encarnando, e a necessidade que teria. Então, Sócrates, Platão, o próprio Kardec e outros espíritos que vieram trazer a doutrina espírita são da falange de Jesus. São ajudantes do Cristo. Então, veio primeiro Sócrates, Platão, aí veio lá Moisés lá atrás, já preparar a ideia do Deus, pegar a ideia do Deus único, trabalhar bem aquilo, porque sem a ideia do Deus único, como é que ia explicar, como é que havia em Cristo, como é que havia certas explicações. Então, tudo num contínuo, né? Tudo ali, pouco a pouco, sendo trabalhado, para que a gente pudesse compreender, nós espíritos imortais. E o que Sócrates está colocando ali? Antes da encarnação, ela existia. Então, a doutrina da preexistência da alma. Quem aqui acha que é só um corpo? Então, todo mundo já sabe, né? Que a gente é o quê? Nós somos essa tríade, né? Espírito, nós somos espíritos imortais, que temos um corpo físico. E para fazer essa união do corpo físico e nós espíritos, nós temos o quê? O perispírito, que é o que Kardec chama de semimaterial, está lá no Livro dos Espíritos. Semimaterial, que vai fazer essa ligação entre o espírito e a matéria. E a alma é o quê? É o espírito encarnado.
Então já tinha essas semelhantes, né? Então ela conserva depois a intuição. Quando a gente reencarna, a gente não tem as intuições de várias coisas na vida da gente. A gente acha que está, né? Às vezes, em alguns momentos, a gente tem aqueles flashes. A gente tem o esquecimento do passado, claro, mas às vezes a gente não tem aqueles flashes. Não tem, Adilane? Você não tem? Porque a gente teve uma vida anterior. Então essa doutrina de que é a primeira vez que a gente nasceu é completamente injusta. Então Deus não é justo, porque fulano nasce numa condição ruim e o outro vai nascer numa condição boa. Um nasce com um problema físico, uma criancinha pequenininha morre pequenininha, outra... E aí, como é que é isso? É sorteio? É loteria? Não. A gente sabe que nós somos hoje a construção de o que a gente fez no passado. Como o que a gente está fazendo agora, é importante a gente construir o nosso futuro. Não ficar olhando só para o passado. Pensar o que eu estou fazendo hoje para construir o meu futuro na vida espiritual, depois numa futura encarnação, porque a gente não vai sair daqui desse corpo físico direto lá para um planeta puro, né? Vamos dizer assim, um planeta feliz, né, Adilane? Tem gente que acha que vai ficar trabalhar na casa espírita, vai desencarnar e vai lá para o céu, né? Já vai logo para Ainda vai ficar muito tempo, né? Ainda vai trabalhar muito. Trabalhar muito, a gente vai desencarnar e falar, morreu, descansou, coitado. Né? Descansou. Aí que a gente vai trabalhar mais, porque a gente não vai ter o corpo físico, aí a gente vai, trabalhar mais, né? Isso é muito importante a gente ter essa certeza da vida futura, porque se a gente não tiver isso, a gente fica se desesperando com as coisas que nos acontecem. E quando a gente se desespera com as coisas que nos acontecem, a gente está negando a paternidade divina, né? A gente está se desconectando dos espíritos. Pensa bem, né? As pessoas às vezes ficam num desespero guerreando, Deus me ajuda, resolve o meu problema. Tem gente que é assim. Aí, né? Como é que os espíritos vão poder ajudar se você está completamente destrambelhada? A tua vibração, você não vai sentir a vibração do espírito. Não é que o espírito não queira ajudar. O espírito mais evoluído, ele quer ajudar, mas ele também tem um limite. Qual é o limite? O nosso livre-arbítrio. Qual é o limite também? Planejamento reencarnatório. Qual é o limite? É o merecimento da pessoa. Então a gente tem que pedir nesses momentos de desespero. Por isso que eu falo, o Evangelho segundo o Espiritismo é muito bom, que tem essas preces lá no final, no último capítulo, mas mesmo assim, quem não tem dinheiro para comprar, para e pensa, Jesus, me ajuda. Por que eu estou passando por isso? Tem um motivo, tudo tem um motivo. Será que foi isso? Aí a gente vai estudar no capítulo 5, causas atuais e causas anteriores das aflições. Muitas vezes eu tomei uma decisão errada, e aí hoje eu estou colhendo os frutos que eu plantei. Eu não posso no passado ter plantado limão e querer colher morango, docinho, gostosinho, bonitinho. Se eu plantei limão lá atrás, eu vou ter que colher limão, não é isso? Então a gente tem que tomar sempre cuidado aí com o que a gente está plantando. Gente, estou com uma cãibra. Querem perguntar alguma coisa? Quer falar, Tilane? Falar alguma coisa? Tem alguma pergunta, Tiago? Continua aí, Dilane, na segunda... A alma extravia se perturba. E se perturba. Esse perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto. Tem vertigens, como se estivesse ébria. É bêbado, ébrio é bêbado. Porque ela se liga a coisas que são, por sua natureza, sujeitas a mudanças. Ao passo que, quando contempla sua própria essência, ela se volta para o que é puro, eterno e imortal. E sendo da mesma natureza, aí permanece, ligada tanto tempo quanto possa. Então findam as suas perturbações.
porque ela está unida ao que é imutável. E a esse estado de alma é o que se chama sabedoria. Muito bem. Lê aí o comentário de Kardec, por favor. Assim ilude-se o homem que considera as coisas por baixo, terra a terra, sobre o ponto de vista material, para apreciá-las com precisão. É preciso vê-las do alto, isto é, do ponto de vista espiritual. Portanto, o verdadeiro sábio deve, se algum modo, isolar a alma do corpo, para ver com os olhos do espírito. É isso que o Espiritismo ensina. Então, ver capítulo 2 no item 5. O que é o capítulo 2 do item 5 que a gente vai estudar depois, mas já vou falar um pouquinho rapidinho. É o ponto de vista. O que Kardec explica, né? Tudo que a gente está passando, né, a gente pode analisar. Ele usa até um exemplo. Por exemplo, um homem que está ali, vê a montanha, né? Quem está embaixo vê as coisas de um tamanho, né? Um tamanho grande. Quem está lá em cima do alto da montanha, olha tudo, fica tudo pequenininho. Né? Então, tudo passa a ter uma importância menor do que realmente tem. Então, que a gente possa se olhar as coisas que estão acontecendo conosco do ponto de vista espiritual, como eu falei, parar, fazer essa prece, pedir, né? Não olhar com o ponto de vista por baixo, como ele está colocando aqui, né? Se perturba quando se serve do corpo para estudar qualquer assunto, quer dizer, eu vou levar em consideração só o fator do corpo, aí eu vou atender só o corpo, porque todo mundo aqui tem que atender o corpo, claro, tem que tomar banho, tem que comer, né, tem que fazer a higiene aí do corpo físico, como eu falei, tem que se cuidar, mas a gente não pode viver só isso, né? A gente dá comida para o corpo, a gente lava o corpo, mas e nós, espíritos? Como é que a gente alimenta a nossa alma, nosso espírito? Através dos estudos, do trabalho no bem. Por que o trabalho no bem? Porque a gente está angariando amigos espirituais, a gente está muitas vezes quitando um passado, né, que necessariamente a gente não precisa, por exemplo, a gente fez alguma coisa para uma pessoa, a gente roubou uma pessoa no passado, lá atrás. Aí a gente fica pensando, eu vou ter que resgatar com aquela pessoa. Não, aquela pessoa às vezes perdoou, seguiu o caminho dela, a gente vai resgatar com outro. Como é que a gente vai fazer isso? Tendo que ser roubado? Não necessariamente, porque ninguém reencarna para ser assassino, ninguém reencarna para ser ladrão, ninguém reencarna para ser estuprador. Então isso não existe, ninguém reencarna para fazer o mal. Mas como é que a gente vai resgatar? Dando para outras pessoas. Então, muitas vezes a gente está achando que eu estou doando, estou sendo caridoso. Não, a gente está simplesmente se quitando com a lei de Deus, né? Cuidando de uma pessoa que precisa, fazendo a caridade de diversas maneiras. Então, a gente tem que pensar o quê? Do ponto de vista espiritual. Então, lá nesse item do Evangelho, está dizendo, né? Fala que a gente tem que se elevar. Quanto mais vos, na parte também que é amai os vossos inimigos, fala, quanto mais vos elevares pelo pensamento acima das coisas materiais, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, a gente não pode ficar se apegando às minúcias, né? Então, a gente convive com uma pessoa, porque, gente, por exemplo, o casamento ou um relacionamento de pais e filhos são espíritos diferentes, com vivências diferentes, e quando a gente é colocado pela lei de ação e reação debaixo do mesmo teto, tem um motivo. Claro que ninguém está fazendo apologia do sofrimento. Se você tem um relacionamento e ali vocês reencarnaram para se reajustar, o homem e a mulher, vamos supor, se reencarnaram, fizeram uma fé para se reajustar. Só que chegou aqui, reencarnou, às vezes o homem não quer, esquece, se deixa levar pela perturbação do corpo físico, pelas paixões. Não é isso? Porque quando a gente analisa as coisas do ponto de vista da matéria, do corpo, é o que? A gente dá ouvido às paixões, às mais paixões. Não, eu preciso de tanta roupa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, não é isso? Eu preciso beber, eu preciso fumar, eu preciso ir para não sei para onde. O que é divertir? Tem gente que acha que de se divertir, que a alegria é o quê? Que é para ir para esse lugar, para aquele lugar, ficar até de madrugada na rua.
né? Quando não é. Isso são coisas vãs. Claro que ninguém está falando aqui, então não posso ir à festa. Não, você pode, vai numa coisa mais tranquila. Porque hoje em dia a gente está numa situação, principalmente a gente que é médium, que a gente não pode ir a qualquer lugar. Eu me garanto, vou sair lá no carnaval da Marquês de Sapucaí. Tá, tu se garante? Tem certeza? O que acontece ali? Leiam um livro, né, para quem não conhece, Nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Ali explica direitinho o que acontece no carnaval, entendeu? Então, assim, são coisas muito sérias. E para a gente que está passando por um sofrimento muito grande, para quem estiver passando nesse momento, comece a analisar do ponto de vista espiritual e conversar com Jesus, conversar com Deus, o seu anjo guardião. Por que eu estou passando por isso? Mas não é esse porquê. Por que, meu Deus, comigo? Eu sou coitadinha. Não. É raciocinar, procurar buscar uma resposta e saber que Deus é soberanamente justo e bom. Toda causa de sofrimento tem uma explicação. Ou eu trouxe de outras vidas ou dessa vida mesmo, como eu falei. Às vezes a gente que é mãe fala para a filha, fulano, não casa com fulano, não é isso? A gente não aconselha, às vezes, quem é mãe, quem é avó, ou então para o rapazinho, não sai com aqueles colegas, são gente que não presta. Aí teima, vai e sai, depois acontece alguma coisa. Foi coisa de resgate? Necessariamente não, gente. Foi porque a pessoa foi por um caminho que não era para. Teimou, não seguiu os conselhos, né? Então a gente tem que colocar todo esse conhecimento que a gente está aprendendo aqui, não é só para a gente. Nós temos que distribuir. Como é que a gente vai distribuir? Pegar o ônibus e ficar falando, pregando igual certas pessoas? Não. Nas nossas relações mais próximas, nos nossos familiares. Procurar ver que esse momento é apenas um momento na nossa vida de espírito imortal. Eu estou passando por uma situação difícil. Você fala isso porque você não passa necessidade. Gente, quem disse? Quem conhece a vida dos outros? Quem pode julgar que a dor de um é maior que a dor do outro? Né? Ninguém pode julgar. Então, assim, cada um que possa, nesse momento, buscar fazer essa reflexão, parar. Porque não adianta a gente, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, entra em desespero. Se acalma, respira e pede ajuda. Senhor, por que eu estou passando por isso? Me dá um sinal do que eu preciso fazer, me ajuda. Se não conseguir sozinha, vem para a casa espírita, busca ajuda. Sabe? Então, assim, sempre tem que ter esse movimento e não ficar em casa assistindo só televisão ou vendo aquele monte de vídeo de desgraça. Eu tenho uma coisa que vocês já sabem, né? Quem me conhece lá de trás, que eu falava sempre. Dessas coisas que ficam passando essas mensagens, coisas de tragédia, que vai deixando as pessoas cada vez mais com medo. O medo é um monstro, que se a gente deixar, ele vai crescendo cada vez mais, a gente não faz nada. Aí o que acontece? A gente fica dentro de casa trancado, vai morrer de depressão, aí vai ser um suicídio. Indireto, mas vai. Né? Querem falar alguma coisa? Querem perguntar? Quer falar alguma coisa, Di? Não. Então lê só mais uma aí para a gente poder... Enquanto tivermos o nosso corpo e a alma se encontra mergulhada nessa corrupção, jamais possuiremos objetos dos nossos desejos. A verdade é. De fato, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Além disso, ele nos enche de desejos, de apetites, de temores, de 1000 quimeras, de 1000 solícites, de maneira que, com ele é impossível sermos sábios, ao menos por um instante, porém, se é impossível conhecer alguma coisa com pureza. Enquanto a alma está unida ao corpo, de duas coisas temos que concluir por uma.
ou não se conhecerá jamais a verdade, ou ela só será conhecida após a morte. Libertos da loucura do corpo, então conversaremos. É lógico que se espere um homem com os homens igualmente livres, reconheceremos por nós mesmos a essência das coisas. Eis porque os verdadeiros filósofos se preparam para morrer, e a morte não lhe parece de maneira alguma temível. O Céu e o Inferno, capítulo 2, item 2, parte 1. Leia a explicação de Kardec. Aqui temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas por terem como intermediários os órgãos corporais, e o da expansão dessas faculdades após a morte. Trata-se, porém, das almas de elite, já depuradas. Não ocorre o mesmo com as almas impuras. Então, o que Kardec está explicando aqui, né? Da gradação lá da questão do espírito, né? Que eu não falo alma aqui do espírito encarnado, mas de acordo com que a gente já, almas de elite, com que a alma, o conhecimento que o espírito já possui, um espírito mais elevado. Com as almas impuras, os espíritos como nós, por exemplo, a gente vai ter ainda uma certa dificuldade para se desprender. Mas o que o resumo das ideias de Sócrates Platão está colocando aqui? Enquanto estivermos, o nosso corpo e a nossa alma se encontram mergulhados nessa corrupção, quer dizer, corrupção, você fazer essa coisa, essa ligação que não está legal, que é errada, né? Que jamais possuiremos o objeto dos nossos desejos, a verdade. Aqui que é a verdade, não é Jesus? Aí eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Enquanto a gente estiver pensando com o corpo físico, como eu falei, atendendo só os desejos do nosso corpo físico, a gente não vai conseguir ser feliz. A gente pode ter a ilusão da felicidade vã do corpo, né? Mas a felicidade verdadeira, né, que a gente tenha a consciência tranquila, a fé no futuro e o mínimo necessário ali, que conforme diz no Livro dos Espíritos, e a consciência tranquila, a fé no futuro, né, e as necessidades básicas ali atendidas, a gente não vai conseguir ser feliz. E aí, como ele coloca aqui, o corpo nos oferece 1000 obstáculos pela necessidade que temos de cuidar dele. Como eu falei, a gente tem as nossas necessidades, mas nós é que temos que dominar isso. E não as necessidades, as paixões nos dominarem. Né? Como, por exemplo, né, a gente vê muito a questão do homem. Aqui só tem 2 homens, né? Então a gente está em maioria, nós as mulheres aqui. Muitos homens falam que eu traí a mulher porque a carne é fraca, não sei o quê. Isso não existe, gente. É o espírito mesmo que, com licença da expressão, é sem vergonha, né? Entendeu? Então, porque se deixou se dominar, como que você vai deixar o teu corpo falar mais alto que você, que é um ser pensante? Lembrando que essas grandes coisas que as pessoas fazem, né? Seja traição, seja furto, seja roubo, seja uma coisa assim ruim, qualquer coisa ruim, não faz de uma hora para outra não, aquilo vem não pensar. Então a gente tem muita chance de cortar aquilo ali. Né? Às vezes a gente tem até um pensamento ruim, às vezes uma pessoa faz um mal para a gente, fala, meu Deus do céu, tomara que... não posso estar pensando isso, porque tudo que a gente pensa está lá no Livro dos Espíritos, na segunda parte. Tudo que nós pensamos, tudo que nós queremos fazer, que nós falamos, mesmo que não tenha nenhum encarnado perto, os espíritos vêm, ouvem o que a gente faz, o que a gente fala. Então não adianta chegar aqui no centro, a gente ficar, sou santinho, ninguém é santo. Mas a gente está numa batalha contra a gente mesmo, né? Porque qual é o nosso maior inimigo? Somos nós mesmos. Por quê? Que nós ficamos só querendo satisfazer os nossos desejos, apetites, temores de 1000 quimeras e 1000 tolices. Então, às vezes, a gente está se preocupando, se desesperando por uma besteira,
Se você for sair ali daquela situação, pensar, não, vamos pensar o que isso representa na minha vida, né? Como aquela adolescente que o namorado briga, se desespera, é o amor da minha vida. Quem já passou por essa fase da adolescência, você ainda vai passar, né? Quando teu filho pequeno, mas você que já tem filha moça e tal, meu Deus, fica desesperada, vai morrer. Depois passa o tempo, não é nada daquilo, né? A gente até ri, a gente lembra da gente quando a gente era mais nova, né? Então, assim, tudo na vida da gente, a gente tem que parar e pensar. Vamos pensar como espírito. É difícil? É. Por isso que a preocupação de Kardec, né, dos espíritos de luz, que querem nos auxiliar, é o tempo todo estar chamando a nossa atenção, vigiar e orar, estudar. Para que a gente estudar? Para a gente entender tudo isso, para a gente ser relembrado. Lembra quando Jesus falou, na última ceia lá com os discípulos, que eles ficaram com medo que Jesus falou, né, que estava próximo, né, a situação lá da crucificação, e eles com medo. E Jesus fala, não temam, né? Eu me vou, mas vou preparar o lugar. E eu pedirei ao Pai que vos envie um outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode ver, porque não conhece, que vos fará relembrar todas as coisas que vos tenho dito e ensinar outras que não podeis compreender agora. O que a gente está aprendendo no Espiritismo? Então, essa reflexão. E o Céu e Inferno, né, é o quarto livro ali do Pentateuco Espírita. A gente sabe que é livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, o Evangelho que a gente está estudando, Céu e Inferno e depois a Gênesis. Então, o Céu e Inferno, na primeira parte, ele vai explicar todos esses conceitos que tem, né, ao longo tanto dado pela Igreja Católica, a Igreja lá da Protestante, né, dessas doutrinas de céu, de inferno, desse medo. Então, nessa parte aqui fala por que a gente não deve ter medo da morte. Então, é bem interessante. Na segunda parte é que vem aquelas mensagens dos espíritos que já desencarnaram e voltam para dar a mensagem, ou porque foram evocados na Sociedade Espírita de Paris, lá ou em outros centros espíritas, e a pessoa mandou por correspondência para Kardec, ou então porque realmente se manifestaram que queriam dar ali alguma comunicação. Então, o que é importante? A gente vai fechar aqui a aula, né, por causa que vai começar outra aula. O que é importante a gente saber, vocês que estão aí, né? Parar e pensar, não importa o que a gente esteja passando. Se a gente estiver no propósito do bem, se a gente buscar ajuda, mas não é na mãe de santo do vizinho, e nem naquela mulher ali na comunidade que cobra R$200 para botar uma carta. Porque não é isso que vai trazer a felicidade para a gente. É a gente parar e pensar e pedir, Senhor, me ajuda. Vai sempre aparecer quando a gente pede com fé e com um coração puro, a gente vai ser ajudada. Agora também não é, Senhor, me ajuda a ter um carro zero, porque está chovendo e eu preciso de carro para ir para o centro. Não é isso. São coisas espirituais, é a verdade que está falando aqui, que Sócrates e Platão deixaram aqui para a gente. Na verdade, Platão que deixou escrito, mas Sócrates que falava isso. Então, que a gente possa ter essa certeza de que o Senhor é nosso pastor e não nos faltará em nenhum momento. Não importa o que a gente esteja passando, se a gente se pegar com Jesus, com os espíritos do bem, fazendo a nossa parte, orando, orem. A gente tem muita mania de falar assim, Dilane, ora por mim. Aí a gente não reza. Aí quer botar nas costas dela a responsabilidade da minha vida. Tudo bem, quando a gente está passando por dificuldade, a gente ora, como a gente ora pelos suicidas, como a gente ora uns pelos outros, a gente tem que fazer esse movimento, Senhor, abençoa todo mundo lá do SEAP. É bom, mas não colocar responsabilidade nos ombros dos outros. Você não sabe o que eu estou passando. Cada um sabe de si. Ninguém está julgando, mas o que a gente está querendo aqui, que os espíritos trazem para a gente. Orem, peçam, entrem em contato com esse mundo espiritual que quer ajudar a gente. Só que se a gente não fizer esse movimento de parar e de se elevar, de na nossa casa trazer músicas boas, de trazer bons exemplos para os nossos filhos, de trazer bons exemplos para nós mesmos. Então vamos fazer a nossa parte. Os espíritos estão querendo nos ajudar.
A questão é, nós estamos fazendo a nossa parte? Então, que a gente pense aí, esse trabalho de casa aí para a semana que vem. Né? Vamos parar por aqui, então? Semana que vem a gente começa o 4, tá, Tiago? Fazendo um favor, na página 43. Se deixarem, né? Vamos fazer a nossa prece, Dilane? Pode fazer, por favor. Agradecemos a Jesus, a esse ensinamento, agradecemos a Kardec, sua amada esposa, agradecemos a espiritualidade guia dessa casa, sua altivo, as irmãs queridas. Agradecemos por todos, os encarnados e os desencarnados. Pedimos a Jesus que emana o remédio salutar sobre nossas cabeças, sobre nossos pensamentos. Que os nossos guias, aquele que está determinado a cuidar de nós, sempre nos dirige para o bem, nos auxilie com amor, nos dando pacificação, equilíbrio, fazendo com que nós possamos entender a vida futura. Peço por todos, peço pela humanidade, pelo nosso país. Peço a Jesus, mas acima de tudo, eu peço a Deus. E damos por encerrado o estudo dessa manhã no Evangelho. Graças a Deus. Que assim seja.